Será que vale mais a pena eu investir diretamente num título de renda fixa ou eu investir num fundo de renda fixa que vai me cobrar taxa de administração? Essa é uma pergunta que surgiu aqui no Lucro do Dia e eu vou te responder nesse vídeo. Vamos lá. E antes da gente começar, se você não é inscrito ainda no Lucro do Dia, é muito simples, inscreva-se ali embaixo, aqui embaixo, aceita lá o negócio de sininho, clica no sininho, faz tudo o que tem que fazer porque é tudo de graça e você sempre vai receber os conteúdos sobre investimentos que a gente promove, que a gente produz aqui no YouTube, tá? Então, vamos lá responder essa pergunta. Eu gravei um vídeo falando sobre como que eu monto as carteiras de investimento. E separei em várias caixinhas, inclusive na parte conservadora. Esse vídeo vai aparecer em algum lugar aqui em cima, se você quiser você pode assistir. E lá eu falei sobre a diferença entre investir em título de renda fixa direto, que é mais para longo prazo, e fundos de investimento, que é a visão que eu tenho para curto prazo. E o Marcelo Pedroni, muito obrigado pela participação, Marcelo. Ele fez o seguinte comentário: bom dia, André. Eu ainda não entendi qual que seria a vantagem de se investir num fundo de renda fixa ao invés de um título, já que eu tenho a taxa de administração que eu vou pagar lá, né? Ele ainda pergunta aqui sobre a tributação, que eu também vou responder. Mas olha só, e aí? É melhor eu investir diretamente num título, não ter nenhum custo, ou investir num fundo e ainda pagar uma taxa de administração? Essa resposta ela tem dois pontos aqui. O primeiro deles é aquilo que eu falei naquele outro vídeo. Sempre a gente vai pensar que um título de renda fixa ele tem uma remuneração bem mais atraente quando eu penso num vencimento e carência lá na frente, longo prazo. Agora, quando eu coloco no curto prazo, eu tenho uma vantagem maior em investir em um fundo. Normalmente, os títulos que você tem em liquidez imediata, eles vão render lá 100% do CDI, 102% no máximo, alguma coisa do tipo. Se você pegar uma liquidez de 30 dias, ele pode subir para um 106%, alguma coisa desse tipo. Agora, um fundo de investimento de renda fixa, é possível encontrar fundos com uma liquidez diferente, tá? Ele não tem vencimento, mas de 110% do CDI, 112%, 109%, nessa região de preço. Então, ele normalmente é D mais 30. Ele vai ficar investido para sempre até o dia que você solicitar o resgate, 30 dias depois ele está na tua conta. Então essa que é a grande diferença. Você tem uma liberdade maior no fundo, se você precisar você sai em até 30 dias e você aumenta a tua rentabilidade comparado com aquele que você pode sair a qualquer momento do título de renda fixa. Mas o Marcelo falou, e a taxa de administração? Marcelo, não se preocupa com isso. Sabe por quê? Todas as vezes que você olha a rentabilidade de um fundo de investimento, lá na lâmina dele, naquele material de divulgação, aquela rentabilidade já é líquida de todos os custos. Então, se ele está falando que o fundo rendeu no mês passado 106% do CDI, 110% do CDI, essa rentabilidade já tirou a taxa de administração. Então, isso é justamente para que o investidor não precisa ficar fazendo 1 milhão de conta, como que é isso, como que é aquilo, e você já vê a rentabilidade líquida. Então, é a mesma coisa de você olhar a rentabilidade que o teu título de renda fixa está te dando. Aquela rentabilidade já pagou todos os custos que possivelmente possa ter de distribuição. Já é a rentabilidade que você tem líquida. Da mesma forma, o fundo, a rentabilidade do mês já é líquida. Quanto à tributação? Bom, a tributação, elas são bem parecidas mesmo. Então, um fundo de renda fixa, ele também vai ter aquela tributação regressiva, saindo de 0 a 6 meses de 22,5% sobre o lucro, depois de 6 meses a 1 ano, você vai ter 20% sobre o lucro, de 1 ano a 2, 17,5% e de acima de 2, você tem 15% sobre o lucro, tudo, sempre. Agora, na renda fixa, alguns títulos eles têm isenção, mas não necessariamente eles vão ter uma rentabilidade melhor do que aqueles que pagam imposto. Isso também é bom você olhar. Sempre você olha tirando o imposto equivalente para ver todos sem imposto quem que vai te pagar mais. Esse é o ponto da liquidez, tá, Marcelo? Agora, existe uma outra vantagem que muitas vezes a gente não fala dos fundos de investimento de renda fixa. Sabe qual é? O acesso. Nós, você, a gente tem acesso de pessoa normal, de réis mortais. A gente tem um determinado volume de capital e a gente tem acesso lá nas corretoras independentes, talvez no banco. Agora, um fundo de investimento, meu amigo, os caras têm um PL de 1 bi, de 700 milhões, e os caras são profissionais, então eles acessam títulos de renda fixa que muitas vezes têm uma rentabilidade maior do que nós acessaríamos.
E eles também têm profissionais que conhecem bem do mercado, sabem analisar risco, eles vão ficar olhando o momento certo se tiver uma modificação no juro ou alguma coisa do tipo, trocar esse por aquele outro e assim por diante. Eles são experts nessa parte de gestão de recursos de terceiros. Então, isso te dá uma vantagem também nos títulos de curto prazo, você não precisa fazer isso e você tem uma rentabilidade maior. Então, Marcelo Pedroni, né? É isso mesmo, Marcelo Pedroni, obrigado pela participação. Espero que tenha sido claro essas duas diferenças. A primeira sobre liquidez e rentabilidade e considerando o imposto praticamente o mesmo, e a segunda do acesso. Se não ficou claro, se tem alguma dúvida, não só o Marcelo, qualquer pessoa, você que está me assistindo, é só colocar aqui embaixo que vai ser o maior prazer te responder. E a gente se vê nos próximos vídeos do Lucro do Dia. Um grande abraço e até mais. Numbers is the number one.